comprar ou se
Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí nessa reta final do curso? Vitória, boa noite. Como você ia ser primeiro quente, né? Então, não tem problema não. Acontece. Até quinta tarde. Gente, vamos lá. Boa noite. Brenda, Átila, Vitória, Iago, tudo bem com vocês? Vocês Comigo estão tudo conseguindo bem. me ouvir? Eu estou. Gente, olha só. Da segunda etapa, todo mundo está ok. Ninguém deixou de fazer minha prova, não. Da primeira etapa, quem não tiver feito a prova, como vocês sabem, no sábado a gente vai ter a substitutiva, né? Dia 19 agora. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente combinar de disponibilizar essa prova aí para vocês, tudo bem? Eu não sei, não me lembro de qual na primeira etapa se tem alguém que está precisando de fazer. Eu posso até entrar aqui agora e olhar, confirmar aqui e já avisar para vocês. Alguma dúvida, alguma coisa sobre o que ficou, que a gente ficou pendente? Está tudo certinho? Vou só dar uma conferida aqui na prova, se alguém ficou sem fazer a primeira etapa. Gente, só um minutinho aqui para a gente fazer o compartilhamento aqui com vocês.
Gente, olha só, parece que não tem ninguém mesmo que precisa de fazer substitutiva, não, tá? Tá tudo certinho aqui, acabei de confirmar. Estão conseguindo me ouvir direito, né? Eu Ô, sim. Flaviane, por enquanto sim, mas depois cai. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas tá agarrando muito. Tá travando? Tá. Vamos ver o que a gente consegue fazer melhor aqui, né? Gente, e aí, como é que vocês estão aí na reta final do nosso período? Finalizando aí mais um período, né? Com esperança que tudo vai ficar melhor período que vem, as coisas vão estar mais favoráveis no próximo período, vamos dizer assim, né? Semana que vem a gente ainda tem aula, né? Nossa última semana é semana que vem. Semana que vem vocês ainda têm algumas atividades avaliativas, algumas coisas? Tem. Pra entregar, tem. Gente, olha só. Tá dando para ver minha tela aí, né? Saúde. Oh. Amém. Tá compartilhando a tela aí, né? Tá tudo certo aí. Tá sim. Estão conseguindo, né? Gente, olha só, nosso tópico, já quase no final dos nossos tópicos aí da imunologia básica, né? Lembrando que é a básica. A clínica vocês fazem período que vem. A clínica vocês vão direcionar mais para a parte de análise clínica. Vocês vão completar com disciplinas de análise clínica, quando vocês entrarem na imunologia básica, na clínica, perdão. A imunologia básica, a gente vê os termos, todo aquele sistema de ativação de anticorpo, imunoglobulina. E para a gente fazer para a gente fazer não vou dizer nem fechamento, né? Porque a imunologia ela não fecha, a gente complementa. Para a gente complementar tudo aí que a gente vem falando, todos os nossos tópicos que a gente vem encaixando, né? Porque a imunologia, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Então, no final, as peças se juntam e fazem uma defesa, né? O produto nosso final é fazer uma defesa contra um corpo estranho. Então, eles completam todas as peças, todas as estruturas que a gente estudou, né? Toda a ativação de linfócitos, ativação de complemento, ativação de células T, tudo encaixou e formou ali a nossa defesa. Então, hoje, a gente vai estar falando um pouquinho do Programa Nacional de Imunização. A gente vai estar falando um pouquinho sobre vacinas, sobre imunização. Como que acontece, como que são os tópicos, os termos usados, os tipos de vacina. Lembrando que a gente teve uma live, né? A gente já falou sobre vacinas do Covid, como são produzidas, como é o mecanismo de ação de cada uma das vacinas do Covid. Aqui a gente vai falar das vacinas em geral. Programas que foram feitos, né, que surgiram lá em 1975, foi a primeira campanha de vacinação, né? Em 1973 ele foi criado e em 1975 ele foi oficializado, né, regulamentado por lei e passou a ser desenvolvido mesmo, passou a ser estabelecido no nosso país. É chamado de Programa Nacional de Imunização, é o PNI. É onde que consta aí todas as nossas vacinas, né? Essa historinha inicial a gente já falou, né? Até mesmo naquela live nossa que nós tivemos, que foi quando surgiu as primeiras
vacinas, né, lá da varicela, a gente pegou uma pessoa infectada, colheu o soro, fez o tratamento do soro, injetou em uma criança, e a gente viu que essa criança, ela conseguiu recuperar mais rápido. Então, é um início de um estudo que você pega o soro de uma pessoa infectada, que já produziu anticorpo contra a doença, injeta, né, em uma outra pessoa, e essa pessoa consegue combater a doença. Então, a gente começa a ter ideia de vacina funcionar aí. Você pegar o anticorpo pronto e injetar em uma outra pessoa. É o início, é o estudo, né? Então, a gente parte lá dos nossos fundamentos básicos, imunológicos, alguns fundamentos que eu já até já falei aqui em aula, alguma coisa que a gente até já citou. Então, tem tópicos aqui, tem termos aqui que não é mais novidade para vocês, tem tópicos aqui que já foram falados. Então, toda vez que a gente citar o termo imunidade, estamos falando em proteção. A gente pode falar de imunidade inespecífica e específica. Imunidade natural, imunidade artificial ou adquirida. Quando a gente fala de imunidade natural, a gente vai sempre lembrar que é do nosso próprio corpo. É a nossa própria defesa natural, é nós mesmos que estamos tendo essa defesa, né? É tudo aquilo que a gente reagiu, é tudo aquilo que a gente conseguiu responder, tudo aquilo que a gente usou para defender, né? Seja a nossa pele, mucosa, secreção, os nossos fagócitos que fizeram fagocitose de corpos estranhos, as nossas imunoglobulinas, todos os nossos anticorpos, tudo isso é natural, é do nosso próprio corpo que é usado para fazer a nossa defesa. Ou seja, tudo aquilo que a gente entrou em contato com o antígeno ou com uma substância do meio externo e começou o processo de imunidade natural, né, do nosso próprio corpo. Toda vez que a gente falar de imunidade artificial, a gente vai falar de algum artifício, algo que eu usei que não é do meu próprio corpo para ativar a minha defesa, para me defender, para ativar a minha imunidade. Seja vacina, imunoglobulina ou soro específico para algumas determinadas, alguns tipos de exemplos, né, alguns soros usados aí como antiofídico, exemplo, picado de cobra, animais peçonhentos, a gente vai entender um pouquinho aí como funciona a administração de soro. Quando a gente fala da imunidade artificial, a gente fala que ela atua, a imunidade adquirida, ela atua em duas formas, em dois mecanismos. A gente fala que tem o ativo e o passivo, dois tipos, né, de ação. O ativo, a gente induz o sistema imunológico a desenvolver um anticorpo contra aquele agente infeccioso, a vacina, né? Você vacinou, você pegou o hospedeiro, né? Você induziu o seu sistema imunológico a produzir um anticorpo contra aquele agente infeccioso. E o passivo é quando você consegue, através da administração externa, né, exógena, de um anticorpo específico, contra um determinado antígeno, contra um determinado agente infeccioso. Exemplo, via placentária, leite materno, via soro heterológico ou imunoglobulina, quando você injeta imunoglobulina. Então, isso é passivo. Isso você está transferindo. Você está pegando de uma fonte externa e interagindo com para aquele determinado corpo. Então, seja através da placenta, do leite, de uma imunoglobulina, de um soro, você está fazendo uma imunização passiva. Ela está pronta e você já está
entregando ela pronta para aquele organismo. E ativa, você está ativando para dentro daquele organismo, que é a vacina. Então, tá um esqueminha aqui, só para a gente estar entendendo. Imunização passiva, a gente tem ela natural, que é através de anticorpos transplacentários, né, que é através da placenta, e anticorpo através do colostro, que é através do leite materno. Isso aqui é um adulto, né? Aí eu tenho um adulto, eu tenho a transferência, né, de anticorpos, a transferência chamada de natural, eles passam através da placenta, através do leite. E temos também a artificial, que é a transferência de anticorpos. A gente pega uma pessoa, está imune a uma doença, eu separo o plasma, onde contém o anticorpo, né? Lembrando que o plasma, ele está no... Lembrando que o anticorpo, ele se encontra no plasma, quando a gente leva ele para laboratório para identificar, ele fica lá no plasma, e você injeta naquela pessoa aquele anticorpo, aquela imunoglobulina. A gente chama de imunidade temporária. Ela não é duradoura, ela não é para a vida toda. Ela não é aquela memória que a gente estudou, aquela resposta imunológica de memória. Então, toda vez que eu fizer uma imunização passiva, ela é temporária. Aqui está mostrando, em forma de esqueminha, o ser humano. É como se aqui fosse o ser humano, eu tivesse através de uma imunoglobulina da placenta, do colostro, do leite materno, ou você injeta através de anticorpos monoclonais heterológicos, ou soro, ou imunoglobulina, anticorpo monoclonal recombinante, fragmentos de anticorpos. Então, se eu injetar, se eu colher isso aqui lá no meu plasma e injetar no meu ser humano, eu estou fazendo uma imunização passiva. Então, eu tenho vantagens, que ela é imediata, ela já chega no organismo e já defende, já protege o organismo contra determinados agentes infecciosos. E a desvantagem é que ela tem um curto período de proteção. À medida que o anticorpo vai sendo usado, vai associando ao antígeno, ele vai sendo catabolizado, né? Ele tem aquela meia-vida dele, e ele vai perdendo a proteção. Outra desvantagem é se tiver alguma doença no soro, risco de AIDS, hepatite, algumas doenças que podem ser transmitidas, né? Através de placenta, leite materno, ou através de alguma transfusão. Então, é isso aí. A gente tem que saber que quando a criança nasce, ela já nasce, sim, com defesa, né? A gente tem a questão de vacina, vacinas começam a partir de... A gente vai estar estudando mais à frente, a gente vai estar entendendo. Tem vacinas que tomam, né, até o 7º dia de vida, e tem vacinas que vão ser só após, né, quando a criança faz 2 meses. Aí a gente pensa assim, nossa, mas esse tempo todo a criança não está vacinada, a criança não tem imunidade? Não, a gente tem sim. Criança nasce com um anticorpo que passou de mãe para filho. Então, a mãe tem um anticorpo, ela passa para a criança, sim. Passa através da placenta. Só que ele é um anticorpo que é temporário. Ele vai ser metabolizado à medida que ele tem aquela meia-vida dele no organismo, ele vai ser metabolizado, vai ser eliminado. Do leite, do colostro, também ele vai mantendo o anticorpo ali, mas ele vai sendo metabolizado, ele vai sendo degradado. Então, é passiva, é imediata, porém não é temporária, ela é transitória, né? Por um curto período de proteção. Tipos de imunoglobulina, que podem ser usadas aí como tipo de vacinas passivas. A gente fala que é uma imunoglobulina padrão ou soro homólogo, que tem origem de animal, perdão, origem humana,
ela é constituída de uma combinação da fração de imunoglobulina de milhares de doadores. Então, a imunoglobulina é a junção, lá em laboratório, quando você pega vários doadores e você coleta como se fossem as melhores imunoglobulinas, né? A gente constitui, a gente combina, a gente especifica, né? Vários tipos de imunoglobulina para determinadas doenças. É um tratamento que está bem em auge aí, né? Foi falado em um artigo que eu passei para vocês. Está sendo aí bem estudado, bem difundido aí em casos de complicações de Covid-19, né? A gente tem, ainda são novos, né? Os estudos não são conclusivos, mas tem-se observado aí o uso crescente da terapia de imunoglobulinas com pacientes graves do Covid-19. A gente nem contém anticorpos específicos, a gente trata esse plasma e observa aí, né, que existem anticorpos específicos e vai depender muito do tipo, né, da prevalência local de cada pessoa, né? Lembrando, por exemplo, que depende muito da prevalência das infecções e das imunizações. Então, você vai separar um soro, você vai trabalhar um plasma, mas, por exemplo, cada tipo de cultura, cada tipo de região, você tem uma endemia. Exemplo, uma cultura norte-americana não vai ter a febre amarela, porque a febre amarela ela é mais endêmica da nossa região, Brasil, nossa região. Então, lá, habitualmente, as pessoas não são vacinadas, então elas não têm imunoglobulinas prontas, né, contra a febre amarela. Então, provavelmente, o tipo de imunoglobulina, o tipo de soro tratado, de plasma tratado na região norte-americana é diferente do nosso, né? Provavelmente, então, porém, conterá mais anticorpos contra o sarampo, que a maioria da população já é imunizada contra o sarampo há um tempo maior que o nosso. Então, um exemplo, o controle de sarampo lá é maior do que o daqui. Aqui nós temos um controle maior de febre amarela. Então, dependendo da região, você consegue ter acesso a maior quantidade de imunoglobulina. Um exemplo, né? Citei só o exemplo do sarampo com a febre amarela. Outro tipo de imunoglobulina extraída aí de forma de imunização passiva, chamada de imunoglobulina hiperimune ou soro homólogo específico, também de origem animal, também de origem humana, perdão. A gente usa como imunoglobulina contra varicela, hepatite A, hepatite B, tétano, raiva. Aí tem anticorpos específicos que foram encontrados no plasma de doadores, né, com níveis elevados desse anticorpo, e quer fazer uma estimulação imunológica, você pega esse plasma, né, desse indivíduo, desse nível, desse doador que tem esse nível elevado, e consegue injetar fazendo a estimulação imunológica. A vantagem dessa imunoglobulina hiperimune é a certeza de altos níveis de anticorpos, porque ela já está hiperimune, né? O próprio nome já diz, hiper é muito, ela já está com muita quantidade de anticorpo já específico, e por ser de origem humana, ela vai ter a menor reação alérgica, ou seja, quando você usa soro humano, a chance de você desenvolver uma reação alérgica é menor do que quando você usa um soro de origem animal. Soro de origem animal, a gente pode fazer uma reação alérgica e cruzada e até mesmo rejeitar a imunoglobulina. Agora a gente vai falar um pouquinho de soro heterológico aí de origem animal. Geralmente utilizados o antidifitérico, o antiaracnédio, o antiescorpiônico, o antitetânico, o antirrábico, o antitoxina botulínica. Esses todos soros aí, eles são extraídos, né, obtidos
habitualmente do cavalo, que tem um aporte muito grande de quantidade, né? A gente tem um acesso muito grande de quantidade de sangue para você fazer a extração do soro de um cavalo, né? Um nível, um volume de sangue elevado, e você consegue cultivar, né, melhor, você consegue extrair melhor esses anticorpos desse soro. Você pode fazer um estímulo, né, à produção desses soros antirrábicos aí, antiracnídeo, antiescorpiônico, ele é feito assim, estimula nesses animais, expõe esses animais a esses antígenos, espera eles fazerem resposta imunológica. Depois, o que a gente faz? Coleta o soro, que vai ser lá do plasma, né? Coleta o sangue, separa o sangue do plasma e o soro, né, com esse anticorpo vai estar lá no plasma. Lá do plasma você vai extraindo a fração de anticorpos que você precisa para cada tipo de vacina. A desvantagem é a reação alérgica, né? Você está mexendo com soro de animal para injetar no ser humano. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Não. Imunização passiva, isto é, uso de imunoglobulinas. Como que acontece? A gente, como profilaxia, a gente pré-expõe em pessoas que não podem ser vacinadas, contraindicação, falta de tempo entre imunização, como profilaxia de exposição em pessoas... Pulou aqui. O tempo parou aqui, deixa eu voltar aqui. Como pessoas que estão suscetíveis, né, expostas a certas infecções, tendo assim um risco de adoecimento, ou seja, você vai tratar como profilaxia, né, aquela pessoa que pode estar susceptível a ter uma infecção, você vai e trata com imunoglobulina, você pode tratar também como terapia, para neutralizar os efeitos, né, do botulismo, difteria, tétano, ou animais peçonhentos. A gente precisa de salientar, né, que as imunoglobulinas, elas são originadas a partir do plasma, obtido através de um pool de doadores, ou seja, você não tem um doador, você tem um conjunto de doadores. Não é descrita a aquisição de doenças transmissíveis, como hepatite B, C, HIV, no processo de produção. Então, a gente não consegue eliminar 100% algum tipo desses vírus, tipo do hepatite B, C e o HIV. Então, a gente, por pegar aí uma quantidade muito grande de doadores, existe esse pool de doadores, né? Essa quantidade grande de plasma, você vai fazendo uma obtenção, você vai juntando a quantidade de imunoglobulinas presente em cada plasma e você vai reunindo aí esse plasma, né, super enriquecido aí de imunoglobulinas para fazer a injeção aí em pessoas que estão necessitadas. Então, principalmente, a gente deve dar sempre preferência para o uso de soro homólogo. O que é um soro homólogo? São imunoglobulinas, né, prevenientes do origem animal. Elas vêm de seres humanos. Elas, né, geralmente, elas vão ter menor risco de anafilaxia do que aquele soro de cavalo que a gente usa, né? A proteína extraída ali, a compatibilidade é muito maior quando se usa imunoglobulina de seres humanos do que comparada com a imunoglobulina de animais. Aí está mostrando um pouquinho aqui de imunização passiva, onde usamos imunização passiva. Na herpes zoster,
é indicado aí para crianças imunossuprimidas. Hepatite A, após exposição, profilaxia, ou então exposição em áreas endêmicas. Hepatite B,